Bom dia. Nesse vídeo nós vamos fazer uma montagem de uma distribuição de frequência. Ou seja, a partir de dados não agrupados que nós temos, nós vamos agrupá-los em uma distribuição de frequência. Então, o que nós temos aqui? Um conjunto de dados onde eles estão organizados de maneira não agrupada. Ou seja, não existe uma distribuição de frequência organizando eles. Então, vamos fazer isso agora. Em primeiro lugar, o que seria mais prudente? Eu selecionar todos os meus dados e dar um nome para ele, para mim não precisar estar selecionando o conjunto de dados que eu tenho. Eu coloco o meu cursor na célula 1, posso segurar o Shift e coloquei na J8. Ele selecionou tudo. Eu vou aqui em Fórmulas, no Excel, definir nome. Então, eu vou chamar isso aqui de dados. Então, ou seja, quando eu tenho esse conjunto de elementos aqui que eu seleciono, da 1 a J8, eles são chamados, tem um nome de dados. Eu não preciso escrever A1, J8. Então, o primeiro item que eu vou fazer é calcular a amplitude observada. Tá? Amplitude tem a símbolo H. H eu chamei de HOBS, por quê? Porque é amplitude observada. Amplitude nada mais, nada menos que o limite superior menos o limite inferior. Qual é o limite superior desse conjunto de dados? É o maior dado que eu tenho, o número mais alto. Claro, eu visualmente não posso identificar, mas eu posso usar um comando do Excel chamado de máximo. Com acento máximo, clico, DQ dos meus, quando eu botei D dos meus dados, então máximo dos dados. Então, meu valor máximo que eu tenho é 97. Limite inferior, eu posso chamar de mínimo. Mínimo de quem? Dos meus dados. O limite inferior menor de todos é 53. Ok? Então, com duas formas eu posso identificar ele. Existe outro comando que eu também posso calcular o máximo, que é o maior. Posso já igual a maior, certo? Só que o meu maior, ele tem outros parâmetros. O que é? Maior, abre parênteses, a matriz, que é o meu conjunto de dados, e tem uma ponto e vírgula, um parâmetro chamado K. O que significa esse K? Significa a ordem que eu queira. Se eu colocar o maior de dados, ponto e vírgula 1, é o meu primeiro maior de todos, vai ser aquele. Caso eu queira o segundo, eu coloco 2, o terceiro 3. Então, esse comando maior me permite eu pegar a ordem de cima para baixo. A mesma coisa serve para o comando menor. Né? Menor de dados, certo? Ponto e vírgula 1, meu primeiro menor que eu tenho. E 53. Então, amplitude nada mais, nada menos que o maior menos o menor. Tá? Então, amplitude observada. Segundo passo, o que eu vou fazer? Calcular o número de classes que eu vou ter. O número de classes, existe diversas formas para me calcular. Ou bem como eu posso estipular o número de classe baseado no meu conjunto de dados que eu tenho. Um exemplo. Caso eu queira levantar a renda de uma população do município, eu posso determinar 4 classes de renda. Baixa, média, alta, semi-alta e alta. Eu estipulei 4. Caso eu queira dar conceitos, certo? Conceitos para um produto. Eu posso estipular a quantidade de notas e conceitos. Daí vai ser aquele o meu número de classe. Caso eu não tenha nenhum parâmetro dos meus dados, eu posso usar algumas formas. A primeira dela que eu apresento é a forma de Sturges. Sobre a forma de Sturges, ele diz que é K igual a 1 mais 3,3 vezes log de N. N é a quantidade de dados que eu tenho. Então, eu vou calcular aqui N. Então, N, o que eu vou fazer? Contar quantos dados eu tenho lá. Posso colocar o comando igual a conte número. Tá? De quem? Dos meus dados. Então, ele foi lá e contou. Tem 80 dados. Tá? Então, vamos aplicar a forma de Sturges aqui. Facilmente copiar ela para cá. Ctrl V. Certo? E aqui no lugar do N, eu vou colocar o local, então,
80 dá. 7,28. Tá? Como eu falei que eu posso escolher o número de classes, certo? Vou utilizar a forma de estudo, vou escolher 7 classes. Tá? Próximo passo, calcular a amplitude de classe. E amplitude de classe é sempre o limite inferior, o limite superior menos inferior. Agora, dessa amplitude de classe é o meu HOBS, aquele valor ali que eu amplitude observada, dividido pelo número de classe que eu escolhi. Então, igual 44 dividido por 7. 6,29. Vou colocar uma regrinha aqui, sempre arredondar para cima. O que significa sempre arredondar para cima? Sempre eu posso colocar um valor acima. Então, aqui 7,29, 7,28,6. Se eu botar 6,29, já arredondei. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho todos os números inteiros. Nós vamos utilizar um número inteiro também. Vou usar de 7. Tá? Para ficar com o número inteiro de classe, de amplitude. Então, digamos que eu tenho amplitude 7. Tá? Eu, a partir daqui, já posso fazer a montagem da minha distribuição de frequência. Então, vamos começar lá. Esse quarto passo eu vou explicar depois ao montar a distribuição. Então, primeiro, qual é o meu limite inferior? É o menor de todos, 53. Então, 53. Meu limite superior seria o quê? Igual 53 mais a minha amplitude de classe, que é 7. 60. Né? 60, tá? Então, o que eu tenho? Eu vou crescendo de 7 em 7. Como é que eu posso fazer isso aqui? Eu posso pegar, eu estipulei 7 classes, selecionei 7 classes, quero que cresça de 7 em 7. Então, eu posso vir aqui nesse comando aqui, ó, preencher, embaixo do somatório, uma série, deixo em colunas com incremento de 7. Ok. Tá? Então, o que ele foi? Somou 7 em cada um. Vamos ver o seguinte. Meu limite inferior é 44, meu limite superior é 97. Como terminou aqui? Se eu tenho 40, o limite inferior, desculpa, é 53. Meu limite superior é 97. Se eu tenho 97, é que eu tenho 102. Ó, tenho 102 e tenho 97, que era o último. Tá? Então, eu tenho uma diferença de 5. O que seria mais prudente? Eu começar com dividir essas 5 sobre 2, 2,5. Colocar 2 de um lado e 3 do outro. Eu teria que começar aqui não com 51, com 53, com 51, certo? Se eu começasse com 51, eu poderia aqui preencher conjunto de 7 em 7, chegaria a 100. Então, 97 para 100 deu 3, esse que faltou. 51 para 53, 2, esse faltou o 5 que faltava. Eu tenho uma distribuição mais equilibrada. Claro que eu não vou fazer isso por tentativa, que eu vou demorar muito. Nesse conjunto desses aqui é dados, o professor Luiz Correia fez uma fórmula aqui para facilitar isso. Como é que ele fez? Ele colocou uma fórmula matemática. Então, qual é a fórmula matemática? Ele diz que limite inferior da distribuição de frequência, que é esse cara aqui, limite inferior da distribuição de frequência é igual ao limite inferior da distribuição de frequência, que é o meu 44, desculpe, o meu 53, menos, abre parênteses, K é o número de classes que eu tenho, que é 7, vezes H, que é 7 também, menos HOBS. HOBS é o meu 44. Certo? Menos HOBS. Eu vou escrever aqui assim. Menos 44, fecha parênteses, dividido por 2. Ou seja, deu 50,5. Ou seja, ele dividiu aquele 5 que eu tinha em 2, que era 2,5 para cada lado. Peguei o 53, certo? Tirei 2,5, 50,5. Então, eu posso começar com 51. Então, eu sempre utilizo esta fórmula aqui para fazer uma distribuição mais equilibrada de dados. Então, eu vou começar com 51. Nesse caso é 51 mais o 7. Né?
58. E vou preencher de 7 em 7. Cheguei lá, 100. Beleza. Vamos à distribuição de frequência agora. Frequência simples. Agora, o que consta aqui nos meus dados? O meu Excel não sabe o intervalo se ele é um intervalo fechado ou aberto. Então, eu tenho que dizer isso para ele. Quando eu for contar esse conjunto de dados aqui, o 58, eu quero que ele esteja nesta distribuição de frequência ou nesta aqui. O que normalmente eu faço? Faço o intervalo de 51 fechado e 58 aberto. Então, 58 não entraria na primeira classe, entraria na segunda. Eu vou trabalhar com um pouquinho menos que o 58. Então, eu vou pegar esse cara aqui, que é o 58 menos 0,001. Para mim, contar é um parâmetro artifício matemático para me dizer o seguinte, que o 58 não está nessa classe, digamos, 58 não está nessa classe, que vai estar nessa aqui. Tá? A única coisa que eu vou ter que cuidar quando eu tiro 001, se no último parâmetro eu tiver o dado 100 lá, nesse último item aqui, ó, ele pode dar erro, ficar um dado de fora. Então, nesse aqui eu não posso tirar 001. Ok? Vamos calcular a frequência simples. Então, determinar quantos dados existem nesse intervalo aqui entre 51 e 57,9. Mas tem diversas maneiras de calcular. Vou calcular uma que eu acho bem simples aqui. Seleciono todos os dados. Vou numa fórmula igual a frequência. Matriz de dados. São meus dados. Tá? Matriz binária. Ponto e vírgula. São esse aqui que eu tirei o 001. Daí eu não dou Enter, eu fecho parênteses e dou Ctrl, Shift, Enter. Tá? Ele selecionou todos os dados, agora eu vou somar aqui. Ok? A partir daqui está montada a minha distribuição de frequência, o restante foi que nem o vídeo no próximo vídeo. Vou colocar a frequência acumulada igual a esta, frequência acumulada próxima igual a esta mais próxima, e assim respectivamente.